João, capítulo 8, versículo 24. Aí depois nós vamos ler João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Mas vamos aqui, João 8, 24. Amém? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora João 16, versículo 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Eu quero voltar aqui ao assunto sobre demonologia, que é um assunto primordial que nós precisamos aprender, porque o profeta disse que vencer é conhecer Satanás em todas as suas armadilhas. Todas as ciladas que o diabo arma, você deve conhecer para se livrar dessas ciladas do inimigo. A própria Bíblia diz que as astutas ciladas do diabo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que arma cilada para os filhos de Deus. Agora você vê aqui, só para dar um reforço aqui para vocês, antes de entrar aqui, que nós vamos falar em vencer os 3 espíritos que Jesus venceu. Quando Jesus veio na terra, o profeta disse, existia 3 espíritos, que eram o espírito da incredulidade, o espírito do preconceito e o espírito do egoísmo. E Jesus rompeu todos os 3. O profeta falou, na mensagem, o poderoso conquistador. Olha a mensagem, o poderoso conquistador que conquista tudo. No parágrafo 51 ele disse, ao homem foi recusado o céu, o alto caminho foi fechado, não havia alto caminho, mas onde não havia alto caminho, ele veio para fazer um. Cristo veio para fazer um. Que coisa! A primeira linha de demônios eram os demônios da incredulidade, da dúvida. A próxima linha de demônio eram os demônios do preconceito. E a próxima linha eram os demônios do egoísmo. Esta terra estava coberta com linhas de poder demoníacos. Mas Jesus veio romper essas 3 linhas. Então, quando eu li esse parágrafo, eu disse, será uma pregação. As 3 linhas de demônios. Demônio da incredulidade, demônio do preconceito e demônio da dúvida. Quando Jesus veio a esta terra, essas 3 linhas de demônios estavam atuando nas pessoas. E elas estão atuando também hoje nas pessoas. As 3 linhas de demônio. Jesus veio, a incredulidade estava demais. Jesus chegou ao ponto de dizer, se vocês não crerdes que eu sou, morrereis em vossas incredulidades. Esta foi uma das maiores revelações que... Toca aí nessa menina, vai ser agora. Foi uma das maiores revelações que o profeta veio nos ensinar. Que pecado é incredulidade. As pessoas ficaram pensando, pecado é beber, fumar, se prostituir, adulterar. Eu não sei como é que vem para o culto dormir. Eu não entendo não como é que é não. É difícil entender isso, tá? Mas vamos lá. Pecado não é beber, não é fumar, não é se prostituir, não é adulterar. Eu comecei a pregar agora, estou com 5 minutos. Não é isto. Pecado é incredulidade. Isto aqui é pecado. Estas outras coisas são atributos do pecado. As pessoas não creem, então elas praticam isto. Elas praticam os atributos do pecado. Elas bebem, fumam, se prostituem, adulteram. Por quê? Porque não creem na palavra. Por não crer,
pratica os atributos do pecado. Aí essas denominações vêm aí e dizem assim, não, se tirar as pessoas da bebida, do cigarro, das festas, dos vícios, tá bom, e eles continuam sendo incrédulos, não crê na palavra. Porque as denominações, o profeta disse, é o esquema de incredulidade de Satanás. O esquema de incredulidade de Satanás hoje na Terra se chama igrejas denominacionais. Este é o esquema. É o esquema de incredulidade. Você vai e diz, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. A ceia com pão asmo, vinho puro, lava-pés. As mulheres fiquem caladas nas igrejas. Mas aí eles vêm e dizem, não. Carregam a Bíblia, mas são incrédulos. Demônios da incredulidade estão ali para fazer eles carregar a Bíblia, mas não creem no conteúdo da Bíblia. Não creem na própria Bíblia que carrega. Então são incrédulos. Pararam de beber, pararam de fumar, alguns pararam de se prostituir, tem muitos que se prostituem, pararam de fazer isso e aquilo. Pararam. Mas continuam sendo incrédulos. Porque não creem na palavra. E o profeta disse, se você tem parte da palavra e não tem toda a palavra, é como se não tivesse nada. É como se você não tivesse nada. Então aí está. Um monte de igrejas no mundo, os demônios da incredulidade tomando de conta. Quando Jesus veio à terra, estavam ali os fariseus, as denominações, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, tudo incrédulo. Que não cria quem era Jesus, o cumprimento ali das escrituras, a palavra feito carne, eles não criam. Jesus disse, se vocês não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, morrereis em vossas incredulidades, vão morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é dessa forma, quando Jesus chegou, ele tinha que romper esse espírito da incredulidade. Aí ele diz, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí do pecado, porque não crê em mim. Aí Jesus mostrou para nós o que é pecado. Incredulidade, por as pessoas não creem, eles são pecadores. Se você prega a palavra completa para uma pessoa e ele não crê, ele é pecador. Ele pode ter parado de beber, de fumar, de se prostituir, de adulterar, de tudo isso. Mas ele continua sendo um pecador. A Bíblia não é uma ONG, não. A Bíblia não é Alcoólicos Anônimos, não. A Bíblia transforma a pessoa por completo. E é ele crendo que faz ele ser transformado. A transformação vem através do crer. Você primeiro se arrepende e crê. Então você recebe todas as bênçãos, os benefícios que Deus tem na palavra por crer. Amém? Lá no Gênesis o profeta diz que isso já acontecia. A incredulidade já estava ali. Deus chegou para Caim e disse assim, olha, se você fizer como seu irmão fez, se você fizer como Abel fez, está correto, eu vou aceitar, vou receber. Mas se você não fizer como ele fez, a incredulidade está à sua porta, o pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo, mas ele não quis fazer. Deus dando a oportunidade para ele fazer, ele não quis fazer, porque ali estava a incredulidade, começando lá no Gênesis. Vocês estão entendendo, irmãos? Então veja só, é isso. O profeta disse assim, eu não sei se vai dar tempo eu falar disso tudo, mas Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha que romper esse espírito de incredulidade, espírito de preconceito, ele tinha que romper, porque assim, Jesus comia com pecadores, salvava prostitutas e ladrões. Ele tinha que romper esse espírito de preconceito que havia na religião. Ah, come com os pecadores. Ah, se envolve com os pecadores, ó. Está envolvido, conversando com os pecadores. Estou envolvido porque eu vim para salvar. Eu não vim para salvar justos. Eu vim para salvar pecadores. Eu vim quebrar esse espírito velho de preconceito. Então ele veio quebrar esse espírito velho de preconceito que ainda existe no mundo. Existe preconceito racial, preconceito de cor, preconceito de várias coisas. Nós vamos falar nisso. Eu sei que não vai dar tempo para falar sobre tudo, mas a gente fala na próxima. Mas eu quero me deter aqui para você entender. Diz assim, ó. O profeta disse, eu não condeno ninguém. Contudo, eu condeno o pecado e a incredulidade. Eu creio que só vai dar para falar hoje sobre incredulidade. Esse espírito de incredulidade.
Eu não condeno ninguém. Eu condeno o pecado, eu condeno a incredulidade. Isto eu condeno, porque foi a incredulidade que cortou a afinidade com Deus e a comunhão com Deus. O que fez cortar a afinidade com Deus e a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden foi a incredulidade de uma mulher. Estão entendendo? Porque a serpente chegou com arrazoamento. E o profeta disse que os arrazoamentos é o principal da incredulidade. É o que gera a incredulidade. Conversando com Eva, um lero, um papo, algo ali, isso e aquilo, para ir gerando uma incredulidade nela. Eva disse, de todas as árvores podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque morreremos. Mas a serpente vem e diz assim, ungida por Satanás, e diz, é certo que não morrereis. Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Toda religião que está aí, cheia de incredulidade, nunca diz que as pessoas vão se perder. A serpente nunca chegou para Eva e disse assim, vai ter morte, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter problema. Nunca. Mas apresentou um espírito sedutor para seduzir, dizendo que iria dar a ela algo que não poderia dar. E a maior tristeza as pessoas vão ver só no final. Que o que as igrejas prometeram de salvação e vida eterna para o povo, no final eles vão ver que eles não podem dar. Vai dar perdição e condenação. Mas aí vem a serpente com os arrazoamentos e faz Eva cair. A mulher sendo enganada caiu em transgressão. Caiu. Ao cair, perdeu a afinidade por Deus por causa de uma palavra de 3 letras. É certo? Deus disse, no dia que comer, certamente morrerás. A serpente chegou e disse, é certo que não morrereis. Uma palavra de 3 letras que ela creu, levou a ter hospital, morte, intriga, falsidade, engano, ambulância, tudo isso aí, prostituição, adultério, tudo isso numa incredulidade por uma palavra de 3 letras. Crer numa palavra de 3 letras. É certo que não morrereis. Estão vendo? O que impede da gente receber os benefícios de Deus é falta de crer. Porque quando a pessoa crê, a pessoa recebe os benefícios de Deus. Não tem jeito. Recebe. Então, isto fez cortar a afinidade e a comunhão com Deus. O que matou Eva foi a incredulidade. O profeta disse, tudo que eu citar aqui é tudo que eu busquei nas mensagens do profeta. Certo? Que eu estou citando aqui. Que eu busquei em todas as mensagens do profeta sobre isso. Então, Eva, a incredulidade através dos arrazoamentos, fez com que ela caísse. Olha só, o profeta disse na mensagem Demonologia, Estado Físico, parágrafo 80, ele disse, assim como a fé mata a enfermidade, a incredulidade ressuscita. Jesus disse, quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. E se o bom dono da casa não estiver de pé ali para proteger aquela porta, ele entrará direto com os outros 7. E o bom dono da casa é a fé. Quem é o bom dono da casa que coordena, que controla aquela casa para não deixar os espíritos imundos entrar, para não deixar as enfermidades entrar? Se chama fé. A fé mata o câncer, a incredulidade ressuscita. A fé mata qualquer enfermidade, a incredulidade ressuscita. Sabe? O Lembrando estava numa campanha. Ligaram para ele, os comunistas. Ligaram e disseram, ei, nós vamos te pegar na saída. Cuidado, nós vamos te pegar na saída, nós vamos atirar em você. Aí disseram, você não ficou com medo nem um pouquinho? Ele disse, não. A minha preocupação não impediu de eu levar o tiro, mas a minha fé impede de eu levar o tiro. Então, para que eu ficar preocupado? Eu vou gerar úlceras em mim, eu vou gerar problemas, vou gerar doença com preocupação, mas a minha fé vai fazer com que aquilo não aconteça. Amém?
Então, é coisa tremenda, maravilhosa. O profeta nos ensina. Vamos aqui, eu tenho várias citações aqui do profeta, porque eu pesquisei, passou uma semana pesquisando sobre isso. Porque quando eu venho trazer a palavra, eu não vou pegar do dia para a noite, não. Eu vou buscar. Então veja só. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse assim: qual de vós me acusa de pecado? Porque pecado é incredulidade. Qual de vocês me acusa de pecado? Porque Jesus realizava todas as coisas. Porque Jesus, tudo que ele pedia ao Pai, ele recebia. Jesus dizia: Pai, eu bem sei que tu me ouves, sempre. Mas eu estou pedindo para que eles vejam que eu estou clamando a ti para que aconteça. Mas eu sei que tu me ouves sempre. Jesus disse. Então, Jesus disse: quem de vós me acusa de incredulidade? Porque Jesus era a palavra feito carne, e a palavra não tem incredulidade. Ele era a palavra, não podia ter nada de pecado nele, nada de incredulidade nele. Por isso que ele gritou: qual de vós me acusa de pecado, de incredulidade? Ninguém. O profeta disse assim, ó: a incredulidade, ela impede as obras de Cristo na vida do povo. Interessante, que eu fui analisar. A incredulidade não impede Deus e a incredulidade impede Deus. Aí você diz: e agora, como se sair dessa? Sim. Se Deus tem um propósito na sua vida para ser realizado, nada vai impedir. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus disse para Abraão: tu terás um filho com Sara, quem vai impedir desse filho vir? Ainda que ele venha a Abraão na tenda, Sara está lá na tenda, ele de costa para a tenda, Deus, e Sara ri, incredulidade, que não podia ter o filho de forma alguma, mas o filho vai deixar de vir por causa da incredulidade de Sara? Não vai não, porque Deus prometeu. O que Deus prometeu, Deus cumpre. As promessas que estão aqui é para nós, o profeta disse. Mas aí a incredulidade impede Deus, porque Marcos 3,58 diz assim: e Jesus não operou muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade deles. Está entendendo? Então Jesus ia realizar muitos milagres naquele lugar, mas por causa da incredulidade não realizou. Às vezes também isso é na nossa vida. Ele não realiza muitas coisas, muitos milagres, muitos prodígios, traz muitos benefícios, porque a incredulidade está lá. E a incredulidade impede dele operar. Amém? A incredulidade, o profeta diz, ela impede o crescimento espiritual. Aí o profeta vem e diz assim: este é o grande problema do tabernáculo Brana. Olha só o que ele estava dizendo. Esse é o grande problema do tabernáculo Brana. Imagina dos outros. Imagina dos outros tabernáculos. Se era o grande problema que impedia do tabernáculo Brana crescer. Ele disse isso numa mensagem. Veja. Citou Abraão e disse que Abraão foi assim, ó. Quando Deus prometeu o filho a Abraão, Abraão nunca duvidou. A Bíblia diz que Abraão se fortificou na fé, dando glórias a Deus. Como é que está? Os anos iam passando, mas Abraão estava crendo. Sabe, estava preparando os sapatozinhos já para o menino. Porque ele estava crendo. Porque ele cria na promessa de Deus. Sara foi quem titubeou na fé. Mas Abraão em nenhum momento titubeou na fé. Abraão creu naquilo que Deus falou e continuou crendo. Ainda que 25 anos depois ele recebeu aquela promessa. Mas ele continuou crendo. O problema é que hoje os crentes querem fazer de Deus garçom. Ei, chega lá no restaurante e diz: ei, garçom, vem aqui. Eu quero um prato assim, 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 assim. Aí o garçom vem e traz. Não é assim que o garçom faz? O garçom já chega com um prato lá para você. Aí às vezes a gente quer fazer de Deus como um garçom. Pedir algo a ele e ele trazer. Traga isso. Não é assim, ele vai testar a sua fé. Olha aqui, ó, pregou uma mensagem dizendo: fé é testada pelo tempo. Fé é testada pelo tempo.
Às vezes temos que passar provas, problemas, tribulações, muitas coisas para testar a nossa fé, porque ela é testada pelo tempo. Amém? Então Abraão não duvidou na promessa por incredulidade, mas se fortificou na fé, dando glórias a Deus. Aí chegam os discípulos assim, para Jesus e dizem: Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus vem e diz: simples, por causa da vossa incredulidade. Só isso. Então aquele problema lá com aquele demônio e discussão com os fariseus, com os saduceus, e não conseguir expulsar o demônio do homem. Depois perguntaram para Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade, vocês não conseguiram expulsar o demônio. Por isso, é só por incredulidade que às vezes não recebemos algo. Veja, a Bíblia manda a gente olhar para Cristo para vencer a incredulidade. Diz assim: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia de perto. E a gente só vence olhando para Cristo. O profeta diz: a incredulidade é uma prisão. Impede a cura, impede a libertação, impede a salvação. A salvação, ela vem pela fé. A cura, ela vem pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Como é que vem a salvação? Pela fé. Mas a incredulidade impede isso. Como é que vem a cura? O profeta disse: os requisitos da cura é a fé. Mas o que impede disso acontecer? Incredulidade, demônio de incredulidade. Incredulidade na vida das pessoas impede a fé, impede a cura. Amém? Sabe, eu estou com meia hora pregando. Eu estava com o dente doendo, cabeça ruim. A cabeça já passou e o dente já passou. Você sabe o que é a palavra? É isso que a palavra faz. É isso. Essa semana foi a semana mais difícil que eu já vi na minha vida. Uma semana difícil. De cargas de demônios. Mas estamos aqui de pé para vencer. E Deus vai nos dando vitória. De vitória em vitória, nós vamos chegando lá. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até chegar a ser dia. Isso é tremendo. Eu não quero viver nessa prisão de incredulidade, não. Sabe? Incredulidade é uma prisão. Impede cura, impede salvação, impede libertação, impede de receber as bênçãos, os benefícios de Deus. Aquele homem chegou em Marcos 9:24 e disse assim: Senhor, ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. O profeta William Branham, quando orava várias vezes, ele dizia: Senhor, nos ajude na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Então aquele homem chegou e disse: ajuda-me na minha incredulidade. Então Jesus foi e ajudou. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque iria estar abarrotado de incredulidade. As pessoas não creem mais. Dificilmente você encontra uma pessoa que crê na palavra verdadeiramente. Eles querem os benefícios da palavra, mas não querem a palavra. Por que não receber a palavra para depois ter os benefícios? Mas querem os benefícios, mas não querem a palavra. Porque a palavra requer renúncia. E são poucos que querem viver a palavra. São poucos que querem viver a palavra e viver desta palavra. Olha. Diz a Bíblia em Hebreus 3:12, diz assim, ó. Dando um conselho para nós, os irmãos, diz assim, ó. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Irmão, tenha cuidado para que seu coração não entre perversidade e incredulidade, para te afastar do Deus vivo.
dando um conselho para nós, irmão, porque a incredulidade afasta-nos do Deus vivo. E aí passamos a conhecer um Deus histórico e não um Deus vivo. E nós queremos viver para conhecer e ter o Deus vivo em nossas vidas. Então veja só. Quando Jesus esteve na terra, na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, 58, quando Jesus esteve aqui na terra, ele viu tanta incredulidade que ele teve que combater. Mas isto não o deteve. Ele prosseguiu realizando e cumprindo seu dever. Deus confirmando tudo que ele trazia. E ele disse, eu não sou por mim mesmo. Meu pai e eu somos um. Então ele tinha que combater. Eram muitas incredulidades. Mas ele caminhou e realizou seu propósito. A única coisa que nos impede de ser livre, curado, é a incredulidade, que é pecado. É a única coisa. Você tem. Todas as coisas do mundo passam. O profeta disse, mas quando você vence a incredulidade, lança fora a incredulidade de sua vida, então Hebreus 13:8 passa a ser real para você. Diz que quando uma pessoa vence a incredulidade, Hebreus 13:8 passa a ser real. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto passa a ser real quando a pessoa vence a incredulidade. O profeta diz, a incredulidade rouba as bênçãos de Deus, da tua vida. Rouba os benefícios. Quem quiser ter benefícios, bênçãos, creia. Porque senão a incredulidade vai roubar as bênçãos e os benefícios. Então você vê, quando você ultrapassa o véu da incredulidade, o profeta diz, você tem as chaves da morte e do inferno. Quando você ultrapassa esse véu, porque a incredulidade é como um véu, que cobre para as pessoas não ver o que tem do outro lado. O que Deus tem para eles do outro lado. Amém, irmãos? Então veja só. É isso. Esses 3 espíritos, não vai dar para falar de tudo hoje. Só mais da incredulidade. Mas esses 3 espíritos rondavam no tempo de Jesus. E o da incredulidade era demais. Eram os fariseus, Jesus dizendo, vocês vão morrer nas vossas incredulidades. A incredulidade leva as pessoas para o inferno. Sabe, às vezes, ó o menino aí, ó. Às vezes o que impede a cura é um demônio segurando as pessoas, um demônio de incredulidade segurando as pessoas. Jesus rompeu esse demônio, essa linha de demônio de incrédulo, ele rompeu. E nós também temos que romper essa linha de demônios, sabe? De incredulidade que impede a gente receber tantas coisas de Deus, tantos benefícios. É a linha de demônio mais perigosa que existe, que rouba das pessoas a oportunidade, a única oportunidade que elas têm. Porque a incredulidade é pecado. E quem morre em pecado está perdido. E Deus não atende pecadores. A própria Bíblia diz, Deus não ouve pecadores. Deus não ouve incrédulos. Deus não ouve incrédulos. Então é isso. Incredulidade tinha demais. Preconceito, vou falar na próxima, preconceito e egoísmo, tinha demais. Preconceito estava lá. Preconceito com prostitutas, com cobradores de impostos, com pescadores, e foi esta classe que Jesus veio mais salvar, foi eles. Rompendo as barreiras do preconceito, quebrando as barreiras da inimizade e nos levando de volta a Deus. E do egoísmo, tinha demais. Jesus, ele veio justamente para esta terra, o profeta disse, para quebrar esse espírito de egoísmo, porque Jesus nunca viveu para si mesmo. Ele sempre viveu para os outros.
Ele viveu para os outros, morreu para os outros, ressuscitou para os outros. Tudo que Jesus fez na terra foi para os outros. Ele nunca viveu para si. Ele veio quebrar este espírito das pessoas só pensarem em si. O profeta disse, olha, você só se torna feliz quando você ajuda outros. Aí você se torna real, realizado. Porque Jesus, a vida dele só foi isto. Só foi para os outros, só foi viver para os outros. Amém, meus amados? Então, é isso. Próximo culto, eu falo sobre o preconceito, mais claro, e sobre o egoísmo. Nós vamos ver que essas 3 linhas de demônios estão no mundo hoje. As pessoas só pensam em si mesmo. As pessoas são preconceituosas. E as pessoas são incrédulas. Tudo é na brincadeira. Nada é levado a sério. As pessoas não creem. Nós, se tivermos a chance de encontrar isso aqui, devemos crer e não deixar que nenhum espírito de incredulidade nos pegue. Venha nos pegar. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você chegou até aqui, valorize e procure crescer mais e mais na fé. Só vou concluir com uma história, porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, mas é assim. Essa história vai nos ajudar. Um homem chegou para Olavo Bilac e disse assim, Olavo, eu queria que você colocasse um anúncio no jornal, que eu quero vender o meu sítio. Eu tenho um sítio, estou querendo vender ele. Coloca um anúncio no jornal para vendê-lo. Eu quero vender esse sítio, eu não quero mais morar no sítio, isso e aquilo. Não valorizava o sítio que ele tem. Aí Olavo de Carvalho colocou, Olavo Bilac, colocou o anúncio lá. Vende-se um sítio com árvores frutíferas, árvores que traz sombras, pomares. Um ótimo recanto para um descanso maravilhoso e para um momento de lazer. Quando o dono do sítio passou, que viu o anúncio, ele disse, isso é meu sítio, eu não vou vender mais não. Porque eu não valorizava o que eu tinha. Isso é a coisa mais linda do mundo, meu sítio é tremendo, é maravilhoso. Eu não sabia valorizar o que eu tinha. Quando se encontrou com Olavo Bilac disse, e aí, vendeu o seu sítio? Ele disse, não vou mais vender meu sítio não. Depois que eu vi o anúncio do meu sítio, eu não vendo mais de jeito nenhum. Eu não valorizava o que eu tinha. O que eu tinha era algo grande, valoroso, maravilhoso, um ótimo lugar. Mas eu não sabia valorizar o que eu tinha. Sabe, Deus nos deu chance, vida eterna, salvação, nos trouxe aqui para a palavra, denominação é morte, e ainda não se valoriza. Não valoriza isto. Quantas pessoas hoje que estão caminhando para o inferno nas denominações? Ah, Senhor, eu preguei nas praças, eu evangelizei, eu curei pessoas, eu fiz pessoas sair do cigarro, da bebida, das festas, foi? Jesus disse, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. Nem conheço vocês. Nunca tive relacionamento com vocês, porque o meu relacionamento vem através da palavra. Nunca tive relacionamento com vocês. Apartai-vos de mim. Mas nós fizemos tudo isto. Paramos de beber, de fumar, de se prostituir, disso e daquilo. Trouxemos pessoas, multidões de pessoas. Jesus disse, eu não vos conheço. Nós estamos na palavra. Restauração, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Profeta trouxe a palavra revelada dos apóstolos. Estamos edificados no fundamento dos apóstolos e profeta. Sendo Jesus Cristo a principal pedra angular que vai coroar este edifício.